Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado do quarto TRI de 2022 da Marfrig. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e já somos mais de 1000 inscritos. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como acompanhar notícias do mercado financeiro e também o crescimento da carteira do canal, que tem como objetivo alcançar a liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, a Marfrig aqui anunciou seus resultados do quarto TRI de 2022 e a gente vai observar alguns detalhes, onde no ano tiveram uma receita líquida aqui consolidada de 130,6 bilhões de reais e um lucro líquido aqui de 4,2 bilhões de reais, se arredondarmos. Fluxo de caixa operacional fechou em 9,3 bilhões e fluxo de caixa livre em 678 milhões de reais. Outro ponto interessante é que 75% das suas receitas é dolarizada e 22% apenas é exposta à moeda, ao real. Então, realmente, uma moeda, um setor aqui investindo e obtendo receitas aqui em dólar, que é uma moeda muito interessante que se valoriza ano após ano frente ao real. Então, se você pretende investir em uma empresa que é exposta ao dólar, a Marfrig aqui possui 75% das suas receitas expostas ao dólar. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que a aquisição da BRF, do segmento de francos, vai complementar aqui uma receita, incrementar uma receita de 41,6 bilhões, mas vocês irão ver basicamente que a empresa apresentou apenas prejuízo para a Marfrig. Então, primeiro ponto que a gente vai observar é que nas operações aqui da América do Norte, observando aqui a performance operacional financeira no ano de 2022, então no acumulado, a gente observa que o número de vendas aumentou apenas 2,3% se compararmos 2022 com 2021. E a receita líquida aumentou 1,7% se compararmos com o ano de 2021. Porém, a margem EBITDA aqui, ela caiu quase 11 pontos percentuais, caindo de 22 para 11,1 pontos percentuais e atingindo os patamares aqui da EBITDA de 1,3 bilhões de reais no ano de 2022, uma queda de 48,6%, onde em 2021 era de 2,5 bilhões de reais. Outro ponto que a gente vai observar é que dados aqui do mercado norte-americano, nos Estados Unidos, o preço de compra aumentaram em quase 15%, porém, a gente observa aqui que o spread caiu quase 22%. Então, essa combinação de preços aqui mais alto do gado e a queda nos preços domésticos de vendas do produtos bovinos justifica, então, essa queda de quase 22% aqui de spread. Então, realmente, um impacto compensou o outro, fazendo com que os balanços não fossem tão impactados assim. Outro ponto que a gente vai observar, aqui já as operações da América do Sul, a gente observa que no ano de 2022, essas operações de financeiro cresceram aqui o volume de vendas 7,4% em comparação a 2021 e chegando aos patamares de 1,4 bilhões de reais. E aqui a receita líquida cresce bastante, 22,6%, onde saltou de 22,5 bilhões de reais para 27,6 bilhões de reais. Margem EBITDA, consequentemente, cresceu 4,4 pontos percentuais, saltando de 4% para 8,4%, e isso foi um crescimento aqui de 157%, saltando de 905 milhões de reais para 2,3 bilhões de reais no ano de 2022. Outro ponto interessante é que a gente vai observar a exposição líquida aqui, consolidada em todo o mundo, onde ela está mais exposta, e a gente observa que saltou de 42% de exposição em 2021 para o ano de 2021, de 67% de exposição nos Estados Unidos, para 2022 apenas de 42% de exposição. E isso foi uma estratégia onde a empresa preferiu diversificar mais a sua exposição, fazendo com que não ficasse tão exposta a um determinado país, porque se houvesse crise em um determinado país, iria impactar bastante os balanços da empresa. Então, 42% atualmente de exposição nos Estados Unidos, ainda maior exposição, 22% no Brasil, então a gente vê que cresceu bastante, saiu de 7% para casa de 22%, e em China e Hong Kong também cresceu de 9% para 11%. E observe que aquela suspensão de venda de carne para a China, por causa da doença da vaca louca, não vai atingir tanto assim os seus impactos nos balanços no primeiro TRI de 2023. Porém, sim, de fato, vai impactar, não tão grande assim, mas vai ter um leve impacto no seu balanço no primeiro TRI de 2023. Já observando que o balanço do quarto TRI de 2022 não foi um balanço bom e reportou aí prejuízos. Outro ponto que a gente vai observar é justamente isso. O balanço não foi tão legal assim. Então, o quarto TRI de 2022 reportou aqui um prejuízo de 628 milhões de reais. E, em comparação com o quarto TRI de 2021, foi reportado aqui um
lucro de 650 milhões de reais. Então, olha a diferença aqui na queda nos seus balanços. E se a gente observarmos aqui a dívida, saltou de 21, quase 22 bilhões de reais para 38,6 bilhões de reais, um aumento de 76,4%. E se a gente observar aqui anualizado isso, a gente vê que a dívida saltou 76,4%, onde passou de 22 para 38,6 bilhões de reais. Aqui, quando a gente observa o balanço do quarto TRI de 2022 com de 2021, a gente observa que o balanço não foi tão interessante. E se a gente observar o acumulado, a gente vê que o balanço de 2021 foi de 4,1 bilhão de reais e o balanço de 2022 foi de 4,6 bilhões de reais, um declínio aqui de apenas 0,1%. Só que aqui vem um detalhe. Nesse detalhe é que basicamente 3 bilhões de reais foi um lucro de ativos aqui através da aquisição de BRF, como vocês irão ver logo a seguir. Então, o balanço de fato da empresa seria em torno para mais ou menos aqui de 1,7 bilhões de reais no ano de 2022. Então, realmente seria uma queda muito forte em seus balanços se compararmos aqui com 2021. E, como a gente vai observar aqui, receita líquida e EBITDA em 2022, a receita ela cresceu, contando já com a BRF, 53%, chegando aos patamares aqui de 130,6 bilhões de reais, realmente uma receita muito gigantesca, porém uma margem, se a gente for observar, que reportou 2,4 bilhões de reais, essa margem líquida vai dar em torno aqui de 3%. Então, realmente, uma margem líquida muito apertada. E aqui, margem EBITDA fechando na casa dos 9,8%, uma queda de 7,2 pontos percentuais, e chegando aos patamares aqui de 12,7 bilhões de reais. Se observarmos aqui, com o ano 2021, foi uma queda de 12,3%. E aí, outro ponto que a gente vai observar é o lucro líquido de 2022, que foi 4,1 bilhão, a gente arredonda isso aqui para 4,2 bilhões de reais, sendo que a BRF reportou um prejuízo acima de meio bilhão de reais. E lucro, então, da Marfrig, norte-americana e sul, foi de 4,7 bilhão, tendo que comportar esses meio bilhão de prejuízo. Então, o lucro líquido aqui ajustado de 4,2 bilhões de reais. E aqui, basicamente, o ponto interessante que eu relatei para vocês no informe anterior, esse efeito aqui PPA, que distribuiu aqui, rendeu a Marfrig 3,8 bilhões de reais, e que se a gente observarmos, a Marfrig de fato iria lucrar apenas 1,7 bilhões de reais no ano de 2022. E aqui a gente vai partir para o fluxo de caixa, e a gente observa que o fluxo de caixa líquido de 2022 foi de 678 milhões de reais, um fluxo de caixa líquido consolidado, e o fluxo de caixa operacional chegando aqui aos patamares de 9,3 bilhões de reais. E aí investimentos mais de 5 bilhões de reais e juros aqui 3,4 bilhões de reais. Então realmente a empresa investiu bastante nessa aquisição da BRF no ano de 2022 e teve aqui um fluxo de caixa líquido aqui reportado de quase 700 milhões de reais. Outro ponto interessante é a sua alavancagem, e a sua alavancagem está bem elevada. Se a gente observar aqui, sem contar a BRF, eles possuem aqui uma dívida de 24 bilhões de reais. E se a gente observar, isso corresponde a 2,72, duas vezes a sua dívida líquida sobre a EBITDA. E dolarizado a isso, representa aqui 4,6 bilhões de dólares, representando 2,7 vezes sua margem EBITDA. E se a gente observarmos aqui com a BRF, a gente vai observar que saltou a dívida para 38,6 bilhões de reais, representando aqui quase 3 vezes aqui sua margem líquida sobre a EBITDA. Então, realmente, a empresa está muito alavancada. E, para concluir aqui, a retrospectiva de 2022 e perspectiva para 2023, a gente observa que houve aqui um investimento de 7 bilhões de reais em até 3 anos aqui. Então, eles realizaram um crescimento aqui, um investimento em melhorias e crescimentos também orgânicos dentro da empresa, tanto na América do Norte e também na América do Sul. Também programas de eficiência operacional, 650 milhões de reais em 3 anos, basicamente aqui procurando eficiência dentro da empresa. Outro ponto que é interessante que eu achei que devo destacar é esse investimento aqui a longo prazo que a empresa fez, adquirindo aqui a BRF, porém, acho que foi um investimento bem duvidoso, então só o longo prazo vai decidir se isso realmente, de fato, valeu a pena ou não. Porém, a empresa ela tem uma dívida muito alta, então a BRF ela tem uma dívida muito alta e essa dívida, então, a Marfrig ela vai ter que arcar. Então, realmente contribuiu bastante ao aumento das suas receitas, como a gente viu nos slides, porém, a empresa reporta mais de meio bilhão aí de prejuízo, tendo que a Marfrig arcar com esses prejuízos e, além disso, assumir as dívidas. O que a gente viu, a alavancagem e o aumento da dívida da empresa, que passou para
casa dos 38 bilhões. Realmente um aumento muito robusto. Perspectiva para 2023, operação aqui na América do Norte, expectativas de níveis de margem mais fortes que o ciclo anterior e a empresa com modelos de negócio adequado e com margens competitivas no cenário aqui atual. Operação na América do Sul, aumento da produção no Brasil, Uruguai e Argentina, alavancado aqui o investimento orgânico realizado. Foco em industrializado e produtos de marcas, novas habilitações. E aqui a BRF, captura e eficiência operacional, novos mercados, ganhos na execução comercial, avanços na cultura e desempenho e desalavancagem financeira. No caso, eles pretendem aqui reduzir o número de investimento no ano de 2023, aumentar a eficiência operacional nos 3 segmentos agora, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, e também no segmento de frangos, através da BRF, que agora é a aquisição deles. Então, principais objetivos aí para continuar, para ser alcançado em 2023, continuar o crescimento sustentável, capturar as vantagens dos investimentos estratégicos e controle da alavancagem será controlada no ano de 2023. E partindo então aqui para os resultados de 2022, a gente observa que a Marfrig ela está sendo negociada a uma vez o preço sobre seus lucros, porém, muito cuidado aqui porque a gente viu que houve um incremento aqui nos seus lucros de 3,8 bilhões não recorrente. Então isso fez com que o seu lucro por ação fosse de R$ 6,32 e distribuísse aqui R$ 2,25, o que deu 34% de dividendo yield em comparação às cotações atuais de R$ 6,57. Então isso aqui, primeiro, o dividendo não é recorrente, segundo, esse lucro também não é recorrente, lucro por ação também não, e esse dividendo yield também não é recorrente. Então quem for investir na empresa vai ter que realizar novos cálculos. Então se você realizar novos cálculos, você irá perceber que a empresa ela vai ter um lucro provável no ano 2023 de 1,7 bilhões de reais e um lucro por ação de apenas 2,57%. Então, se for distribuído aqui o mesmo payout do ano anterior, de 2022, de 52%, será um dividendo aqui distribuído de R$ 1,36. Em comparação com essas cotações atuais, ainda assim será um dividendo muito interessante de 20%. Lembrando que esses resultados eu espero mais ou menos que a empresa lucre em torno de 1,5 bi, no máximo 1,5 bi. Então realmente é ter paciência, ter estômago para aguentar a volatilidade das cotações e também a volatilidade dos seus resultados, porque cotações seguem resultados no médio a longo prazo. Outro ponto interessante, margens muito apertadas nesses setores de alimentos, setores de varejo. Então, caso você esteja disposto a, de fato, investir na empresa, tem que ter estômago para aguentar essa margem apertada e perspectivas de bons resultados do mercado, pessimismo do mercado. Por quê? Porque isso reflete diretamente nas suas cotações. Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.